Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Aê! O Franco empolgou, hein? Empolguei, tô com saudade. É isso. Saudade de gravar, pô. Faz um tempo que a gente não grava, né? Faz um O tempo. pessoal tá acompanhando só a retrospectiva 2024 aí nos últimos episódios. Mas tá sendo bom, pô, ouvir os últimos aí, eu falei, caramba, nem lembrava que o papo tinha sido esse, interessante que legal. alguns gravados há mais tempo, né? Sim. Boas surpresas. Papo, os últimos com a Tati, com a Isa. Com a Isa. Foram legais. Coisinha rápida, 10 minutos. Se você não ouviu, volta lá e ouve. É legal, cara. Sim. Papum, rapidinho. Curti mesmo, foi bom. Entender por que o movimento é o foco dessas pessoas que a gente escolheu pra premiar. Uhum. Que são... Ó, o Rafa tá com a camiseta, agora que eu vi. É verdade. Camiseta Movimento é o meu foco 2024. É isso. E hoje estamos aqui para falar sobre... O movimento é meu foco 2025. Não, brincadeira. Brincadeira. É, se você quer ser premiado... Já se prepara. Quem sabe a gente pode premiar alguma dessas pessoas que está acompanhando com a gente É verdade. os eventos presenciais, né? Acho que esse é um ponto legal de falar do que rolou até agora, né? E por que a gente ficou afastado, né? Por bons motivos. E aí, por quê? Estávamos ocupados planejando, executando os encontros presenciais, né? Referente aos últimos episódios regulares que saíram, que foram 9 episódios, né? Então, portanto, 3 encontros presenciais, um para cada 3 episódios. E o último encontro foi agora, esse final de semana passado, em que estamos vos falando. Estamos gravando dia 4 de junho. E foi bom, hein? E foi bom. O Rafa trouxe um caso de pubalgia desses que as pessoas acham, que a imprensa acha, que os médicos do Real Madrid acham que não tem solução. E a discussão foi de altíssimo nível com o pessoal que foi lá gratuitamente acompanhar. Essa foi a última chance A de última ser gratuita, hein? Que você não foi? Não foi? Perdeu. Tá, vai que, né? Vai tem que. algum outro, mas o próximo evento vai ser um evento bacana. Né, o Que até agora a gente chamou de simpósio. Mas vai ser legal. Venha, vai ser divertido. E até o próprio caso que o Rafa levou para discutir é um caso que se encaixa no tema de hoje. Né? Sim. Caso bem legal, a discussão altíssimo nível. Altíssimo mesmo. E o tema é? De hoje? Você usou essa frase, né? Com os biomecânica alunos. não mente. E como que você chegou nisso? Vai, conta pra gente a resenha por trás e depois a gente desenvolve aqui nosso episódio freestyle. Cara, a gente está vivendo um momento na fisioterapia, nas ciências do movimento, em que as pessoas estão desmerecendo a biomecânica, né? Então, postura tanto faz, movimento tanto faz, cada um se mexe de um jeito e tá tudo certo. Né? Movimento não importa. Se a pessoa se move de uma maneira que a gente considera inadequada, é a gente que está errado de considerar isso inadequado, porque é o jeito que ele encontrou e o sistema é inteligente o suficiente para encontrar um jeito que para aquela pessoa é adaptável e ela não vai ter problemas com isso. Então a gente está vivendo um momento em que os fisioterapeutas estão desmerecendo da biomecânica, os treinadores estão desmerecendo da biomecânica, mas a biomecânica não mente. As leis da física continuam aplicadas ao ser humano. O aparelho locomotor é um aparelho mecânico, com funções mecânicas. A função do aparelho locomotor é locomoção, é movimento, é funcionalidade, que são conseguidos através de movimento. Então é uma função mecânica num ambiente mecânico em que existe gravidade, em que existe atrito, em que existe forças atuando, e por consequência os efeitos sobre esse aparelho locomotor também vão ser mecânicos. Então por mais que o discurso seja de sistema complexo, de que tem outros elementos interagindo, a biomecânica nunca, jamais pode ser excluída da equação. Pode ser que, num determinado caso, o fator psicológico seja predominante, mas a biomecânica está lá. No outro caso, é um problema de RED-S, uma síndrome, um problema de déficit energético, mas a biomecânica está lá. A pessoa com RED-S que está com déficit energético,
ela vai ter uma vulnerabilidade do organismo como um todo. Mas se ela tem uma dor no joelho esquerdo, não é o déficit energético que explica a dor no joelho esquerdo. Se tem uma dor no joelho esquerdo é porque tem uma sobrecarga mecânica lá, associada ao RED-S. Então, a biomecânica jamais pode ser tirada da equação, e por que ela não mente a gente vai discorrer aqui ao longo da nossa conversa. Você está dizendo então que tem um movimento negacionista da biomecânica dentro da fisioterapia. Você que é o maior negacionista, você está contra os negacionistas. Essa palavra pode ser usada contra mim, mas eu nunca... Essa palavra nem entra na minha cabeça, eu não costumo chamar os outros de negacionistas, mas... Tem razão. Existem negacionistas Os terraplanistas da fisioterapia. A gente é chamado de terrorista biomecânico, mas na verdade tem uma galera que é negacionista da biomecânica. Enquanto você estava falando aqui, uma coisa veio na minha cabeça e só deixa eu confirmar com você. As leis da física continuam aplicadas ao ser humano, é isso, né? Ah, beleza. É isso, não foram revogadas. Não foram revogadas. Não baixaram o decreto, não. Não. Então Xandão não tem acesso a isso. E não, se o Xandão der uma canetada lá e falar, a partir de hoje as leis da física estão revogadas, não vai adiantar. A realidade é maior do que a caneta do Xandão. Você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. É isso, Ayn Rand. Temos episódio sobre Ayn Rand. Que nome desgraçado de falar, né? Ayn Rand. Mas é isso. Muito bom. Boa. E como que a gente puxa a partir daqui? Porque você estava falando, me veio um caso que eu atendi ontem. Eu não sei se eu começo por esse. Como você falou de RED-S. Resumindo aqui, muito rápido, uma atleta que tem aí um histórico de fraturas por estresse. Atualmente vinha bem controlada, até porque a última que tinha tido, ela veio acompanhando com médica do esporte, com nutricionista, arrumou a casinha, arrumou treinamento. Como é atleta universitária do atletismo, compete principalmente nos rasos, né? Ela, uma exposição à carga muito grande, e a gente sabe que o controle de cargas no atletismo universitário, especialmente, não é o mais rigoroso do mundo. Então, tinha bastante coisa nesse componente. Lá atrás, as queixas eram principalmente associadas à perna. Então, a famosa canelite, que chegou um momento ali que virou fratura por estresse. Beleza, a história foi resolvida lá atrás. Mais recentemente, aparecendo ali com uma dor em região de metatarsos. Então, uma metatarsalgia, e aí mais especificamente no primeiro raio mesmo. E coletando a história, típico assim de se apresentar de acordo com a intensidade, com o volume de treinamento ali aumentando, mas os pontos mais importantes tiros curtos, treinos de intensidade são piores do que o treino que ela tinha que fazer rodagem, e treinar de sapatilha também pior. E aí no exame de imagem, uma ressonância ali apontando já um edema ósseo na face articular do metatarso, da metatarso falangiana. E, toda a clínica batendo. E o ponto é a biomecânica não mente, justamente porque, claro, o exame de imagem já acusa isso, a região já acusa, mas a funcionalidade que está relacionada com a queixa, ela é muito específica e muito direta, assim, né? Mesmo sem o exame de imagem, a gente já conseguiria entender os porquês das sobrecargas. E se ela dosasse ali, claro, tirar a carga e tudo mais, mas principalmente ficasse nas rodagens, usando um tênis mais confortável, que não provocasse diretamente a região, daria para controlar bem, mas como a modalidade dela exige algo além disso, não tem como. Então, nesse ponto aí, o dosar depende da gente entender um pouco das limitações que a modalidade traz, né? Também de ter que fazer muita saída de bloco, uma posição que já expõe muito a metatarso falangiana, e usando sapatilha, né? Tem um caso que é clássico, assim, que
Sempre conto que é do Sérgio Xavier. Tô dizendo o nome dele porque ele é o cara que fez o prefácio do meu livro e tá lá, ele contando essa história, então não tem por que omitir o nome. Mas ele era diretor da revista Runners na época que a gente estava começando a clínica, a Care. E conheci ele no parque, conversando e tal. Aí ele, pô, legal esse trabalho de vocês. Aí no prefácio do livro ele até fala que ele vira e mexe era abordado por pessoas assim, ele sempre desconfiava, que esse cara tá com essa historinha de corrigir corrida, que papo é esse? Mas como a gente tinha sido bem recomendado pelo Mário Sérgio e pelo Marcos Paulo Reis, ele resolveu dar uma atenção. Aí ele propôs da gente fazer a avaliação da corrida dele e da Patrícia. O Renan tava contando essa história a semana passada. Da Patrícia Giulianelli, que era a editora da revista Runners, e a gente faria um tratamento, reavaliaria e, se ficasse legal, a gente faria uma matéria. Aí fiz a avaliação da corrida dele, ele tinha me contado, jogava futebol também, ele é maratonista, já fez algumas maratonas, mas jornalista da Placar, amigos jogadores, tal, essas peladas de fim de ano. Ele machucou o pubis, adutor, estava com uma dor no joelho e essas dores persistiam na corrida. A do joelho tinha surgido na corrida, a do pubis não, mas elas persistiam na corrida. Na hora que eu avaliei a corrida, mostrei para ele, ó, seu pubis dói por causa disso aqui, seu joelho dói por causa disso aqui. Você não tem queixa, mas me preocupa esse tornozelo, porque o tornozelo entrava supinado, ele fazia uma pronação brusca e com bastante dorsiflexão. E aqui você está colocando uma carga importante no tendão do tibial posterior, até no periósteo. E aí no que eu falei isso, ele falou, filho da puta. Aí ele sacou da mochila dele um exame de ultrassom. E olha aí ultrassom de tornozelo, tendinopatia do tibial posterior, aumento de líquido no peritendão e blá blá blá, e sinais de, ali onde eu falei que tinha sobrecarga por tração, onde tinha sobrecarga por compressão, o exame estava mostrando que tinha efeito dessas sobrecargas, e ele já estava investigando uma tendinopatia ali onde eu apontei que que ele teria risco de ter essa tendinopatia. Aí fizeram lá o editorial da revista quando saiu a matéria, eu e o Renan lá, de bracinho cruzado, falando ciganos da postura. Eu fiquei com uma vergonhinha quando aconteceu isso, mas aí você lê o editorial falando que é cigano porque a gente adivinhava as queixas, né? Ele não me contou qual era a queixa, eu adivinhei. Mas eu não adivinhei, a biomecânica me contou. A hora que eu fui olhar para a mecânica do gesto dele, um gesto que é repetido ao longo de muito tempo nas provas e nos treinos de longa distância, a biomecânica está me contando que aquele tecido estava recebendo uma carga que não era legal para ele. Se já tinha dado tempo de isso virar uma queixa ou não, eu não sabia, ele não tinha me contado. Mas então a minha proposta era que a gente trabalhasse como prevenção naquilo, mas não, a lesão já tinha acontecido. E é isso, a biomecânica, se você sabe a linguagem da biomecânica, a biomecânica te conta as coisas. É olhar o movimento e você fala, cara... Essa ficou boa, hein? Ela te conta as coisas. Ela conta, cara. Ela te entrega. O sistema nervoso é assim, se você entende a linguagem dele, ele te conta as coisas, a mecânica te conta as coisas. Basta você saber perguntar e saber ouvir a resposta. Caramba! Foi profunda essa. Charlatanismo. Seu cigano. Em vez de ler a mão, você lê a postura, é isso? Às vezes o paciente é que não conta as coisas também, né? Tem essa. O mais difícil é quando o paciente não conta. O resto vai aparecendo. Se o paciente não conta, mas a biomecânica conta, você pega o cara no pulo. Pega no pulo. Cara, e é interessante como... Beleza, você está traçando um caminho que é de... sabendo a biomecânica, entender os possíveis riscos e diagnósticos futuros no caso de uma não intervenção, por exemplo.
Mas a biomecânica também não mente no sentido oposto, né? Que é Do que você espera, né? o que você espera. Você tem um diagnóstico na mão, sem observar o movimento, você já imagina o que pode gerar, o que faz gerar uma tração no tibial posterior. Né? Não, cara, fantástico que os testes propedêuticos da ortopedia são com esse raciocínio. Sim. Né? Você tem uma dor no colateral medial do joelho. O que você faz? Estresse em valgo. Por quê? Você faz um teste provocativo, a carga que aquele tecido não gosta de receber, se ele recebe, ele vai acusar dor. E aí você diferencia de uma lesão de menisco medial fazendo um movimento contrário, compressão. Então, óbvio que quando tem uma agudização, isso vai estar mascarado, ou quando você tem uma cronificação muito grande... Isso também pode estar também pode estar mascarado, mas... Então, tirando os dois extremos, tá tudo agudo, inflamado, aquela coisa que não tá localizável a queixa. E no outro extremo, quando tem uma cronificação já em que o sistema de alarme está muito disfuncional, tirando esses dois cenários, no meio do caminho, a mecânica conversa com o sintoma que conversa com a queixa do paciente. Quer dizer, sintoma e queixa do paciente vai ser a mesma coisa. Mas o teste diagnóstico, ele é usar a linguagem da biomecânica para descobrir qual é o tecido que está doendo. E frequentemente, enquanto o paciente está contando, né? Sei lá, imagina um paciente ali com uma dor na região medial do joelho, associada à corrida ou subida de escada. Enquanto ele está contando aquilo, a gente muitas vezes já está antecipando o que você espera não só de tecido, que naquela região pode estar cometido, que vai conduzir aos testes ali que você vai fazer da parte ortopédica, mas também é o que você espera na manifestação do comportamento dele na hora que ele executa aquele movimento de correr, de subir e descer a escada. E muitas vezes é comum de pegar para o paciente e falar, o mais comum de acontecer é a pessoa, na hora que vai correr, acontecer isso. Mas aí depois a gente vai ter que ir lá verificar se é isso mesmo que está acontecendo, se tem alguma outra coisa que foge do típico. Mas, assim, de alguma forma tem que ir uma carga que justifique uma tração para esse tecido, uma compressão para aquele tecido. Alguma coisa está acontecendo que a carga está parando nesse ponto. Né? E aí me lembrou do caso da Karen, que a gente já citou aqui antes. Chegou para mim com uma dor na pata de ganso, na banda tibial. Aí fui lá, né, vindo da corrida. Avaliei a corrida e a hora que eu fui explicar para ela, eu já fui falando, quando você me contou sua queixa, eu já estava imaginando que você faria um varo de joelho e realmente acontece. Ela, varo? Varo é para fora? Falei, Ué, mas não, meu joelho é para dentro. Eu fui no médico tal, no fisioterapeuta tal e é pra dentro que meu joelho vira. Falei, eles devem ter filmado, te avaliado fazendo um agachamento numa perna só. Ela e aí seu joelho foi pra dentro. Foi. Então, nesse teste seu joelho foi pra dentro. Na corrida seu joelho vai pra fora. Eu mostrei o vídeo pra ela. Então eles não estavam te enganando. Só que no contexto que eles avaliaram, o joelho pra dentro. Então, imagino que se você for descer uma escada, o seu joelho vai para dentro, mas na corrida o seu joelho está indo para fora. Vamos lá ver? Desce a escada, valgo. Corre, varo. Então, a conclusão para ela foi, seu joelho é um joelho que vai para onde ele for jogado. Se ele for jogado para fora, ele vai para fora. Se ele for jogado para dentro, ele vai para dentro. A gente vai trabalhar na estabilização desse joelho para ele parar no centro. Mas então, na descida da escada, você poderia ter uma dor na parte de dentro do joelho, mas na corrida, com esse joelho indo para fora, você está tendo essa dor na banda iliotibial. Então a biomecânica conta até essas coisas, né? Tipo, se tarefas diferentes, funcionalidades diferentes, o joelho se comporta de jeitos diferentes, a queixa pode ser uma num caso e outra no outro caso, para o mesmo joelho. Então, por isso que os testes chamados de testes funcionais não podem ser inespecíficos. Você pega uma pessoa que corre, aí você vai fazer um agachamento unipodal, a maior parte das vezes vai dar equivalente, mas não é regra. Nesse caso é típico. Agacha de um jeito e corre de outro. Isso é legal mesmo. E até
aquele cuidado para não pular etapa mesmo, né? Uma coisa é a manifestação funcional mesmo na tarefa, outra coisa é em um teste que é um recorte, às vezes, de um componente da tarefa, né? E aí, na hora que você vê só esse recorte fora de contexto, a apresentação é uma, na hora que vai ver é outra. Só que se o cara parou nessa etapa do teste sem ir lá para a tarefa ver o que importa, já comeu bola e vai tratar tudo errado. Fantástico que a gente já chegou no próximo tema, que é justamente essa análise fora de contexto. Quantas vezes a gente já não pegou laudo de exame de ressonância, retificação da coluna cervical, retificação da coluna lombar, retificação onde? No teste. O cara tá deitado na maca e tal. Aí a dor da pessoa é quando ela fica usando muito tempo o celular, e aí você vai ver, naquele contexto não tem retificação nenhuma, tem a bela de uma flexão. Ou quando ela está usando o computador e aí você vai ver ela usando o computador, tem uma baita de uma extensão de coluna. Então, a retificação da lombar identificada num contexto estático, fora da funcionalidade, não quer dizer nada. Não se reproduz em outras situações. Pronto, beleza, nesse retrato está retificado, e daí? E daí entram os estudos, muitos e muitos estudos que o pessoal usa para os negacionistas negarem a biomecânica. São estudos desse tipo. Hoje eu quero ver no final o Cássio apontar: ei, você, negacionista. Estudos desse tipo. A gente lançou aquela hashtag "Somos todos terroristas". Estudos desse tipo. Então, pega um contexto estático, pessoas que têm joelho valgo machucam mais. Cara, não dá para fazer um estudo desse tipo, ele nunca vai dar resultado, porque você está pegando um contexto estático, sei lá, pega o cara, faz a postura estática do cara, põe ele de pé parado, olhando para frente, com o simetrógrafo atrás. Aí você vai. Ou que nem seja estático, que seja dinâmico. Não Poderia step ser down. o mesmo step down lá que você viu a Karen, né? O agachamento ali. É que o estático é mais nítido ainda, né? Então, cara, não tem como você pegar um desalinhamento estático e querer achar que na dinâmica isso vai te entregar alguma coisa. E aí os testes ditos funcionais, mesma coisa. Então, para quem entende um pouco da funcionalidade, a sustentação em cadeia fechada significa que as articulações automaticamente estão interdependentes. Então, se você valgizar o joelho com o pé fixo no chão, o pé vai responder, o quadril vai responder, o tronco vai responder. Normalmente, se você valgizar, o pé prona. Se você valgizar... pelo menos as duas adjacentes ali para cima e para baixo vão ter que fazer alguma coisa, né? Então, valgizou, o quadril naturalmente aduziu e rodou. O pé pronou. Talvez o tronco não precise fazer muita coisa aí nessa história, se for bem seletivo, né? Mas a chance é de que venha coisa junto. E esse é o mais natural, você pensar que valgo casa com prono. Mas a gente vai ver na corrida que tem valgo que casa com supino e prono que casa com varo. Então, essas relações, a própria dinâmica do aparelho locomotor, a redundância dele não cria essas relações determinísticas, assim, valgo casa com tal coisa. Então, na hora que você faz um estudo científico, quem tem joelho valgo machuca o joelho? Cara, não. O cara que pode ter o joelho valgo machucar o tibial posterior. O outro tem o joelho valgo machuca o ombro ipsilateral. O outro vai machucar a virilha. Então, aí a correlação. Não tem correlação, logo postura não importa, logo... Não, a ciência está olhando errado para o movimento. Tipo... Tem que entender minimamente do fenômeno que você está estudando para saber se as perguntas estão corretas. E não, as perguntas atuais não estão corretas. Um paralelo que eu faço se eu pegar características minhas atuais, fenótipo, e for olhar para minha bisavó, você vai achar coisas minhas que são semelhantes à minha avó e dizer, o Cássio parece a bisavó dele.
Mas não dá para pegar a minha bisavó e tentar imaginar daqui a 3 gerações vai nascer um Cássio. Não dá. Daqui a 3 gerações nasceu o Cássio, nasceu o Evandro e o André, meus irmãos. E um é diferente do outro. Então você não consegue fazer essa avaliação a priorística. Assim. Eu tenho um elemento que certamente vai dar uma resposta lá na frente. Mas se eu fizer o caminho contrário, se eu pegar a resposta e vier correndo, investigando para trás, eu acho a relação. E aí que entra no raciocínio clínico. Tirando os ciganos, né? Tirando os ciganos. Os ciganos dá para ser. O raciocínio clínico é exatamente isso. Um caso que eu estou atendendo atualmente. Você olha para o comportamento motor daquela pessoa, você fala, cara, ela pode ter dor lombar, ela pode ter dor no joelho, ela pode ter dor no pé, ela pode ter dor na cervical, ela pode ter dor no ombro, porque é uma desorganização postural bem grande. E aí a gente poderia até trabalhar com prevenção. Então, já que pode ter dor em tudo, vamos dar uma arrumada para minimizar esse risco aí. Mas não, é uma pessoa que chegou com queixa. Queixa de dor lombar à direita, próximo ali da região sacroiliaca. Se você tem uma queixa de dor lombar à direita, não é centralizada, né? Aquilo que vocês estavam falando, a gente já começa a imaginar como é que qual que é a estrutura que está doendo, que teste propedêutico você pode fazer para confirmar, mas você já está imaginando o que está acontecendo para doer só do lado direito. Certamente vai ter uma estratégia motora assimétrica. Porque se fosse pegar um objeto do chão, por exemplo, de forma assimétrica, era para doer no meio. Ou se vai doer nas laterais, dói nas 2 laterais. Mas não, está doendo à direita. Já esperamos uma assimetria ali. Aí a queixa da paciente era para segurar a filha de 4 anos no colo. Aí a história é muito mais complexa que isso, mas a história, quando você vai investigando, pegando informações sobre a queixa do paciente, essa história está falando claramente. Procure mecanismo na tarefa de segurar a filha no colo. A hora que a gente vai olhar ela segurando a filha no colo, o mecanismo mais grita na sua cara. Não precisa ser experiente. Um aluno de graduação de 2º, 3º ano vai olhar e falar, nossa, era para ter dor ali mesmo. Eu consegui falar, nossa, realmente está simétrico, como eu esperava. Realmente está simétrico. E tem mais coisa. O aluno de 2º ano, 3º ano, nem espera muito que seja simétrico, mas a hora que ele enxerga o movimento e fala, nossa, é para doer. Aí, normalmente eu falo, imita aí. Faz igual ela está fazendo. Nossa, é mesmo. Já, só de fazer um pouquinho já ficou desconfortável aqui. A biomecânica não mente, tá? Você só precisa de ter fundamentação de onde procurar. Não adianta sair procurando, pega a pessoa com dor nas costas e aí faz um teste de alcance do 3º dedo ao solo. Cara, não é específico. Esse teste não vai te dizer nada. Faz um teste de LASEG. Pô, tá, o que você está procurando nesse teste? Faz um teste de unipodal, faz um teste de... Cara, sei lá... Ficar 1 minuto na prancha. Ficar 1 minuto na prancha. Tipo, não adianta procurar fora de lugar. A história está te falando, procure nessa tarefa. Aí você vai lá procurar, a biomecânica não mente. Tá? Ela te conta tudo. Não, e é um caminho muito mais lógico e fácil, porque ele permite que você simplesmente, a partir da lógica, que aqui a gente deixa usar a lógica. Sim. Onde não pode usar a lógica? Alguns episódios para trás já aconteceu. Coisa do tipo. Entendedores entenderão. Só alguns. E, enfim. Uma vez que você usou ali a lógica, você consegue falar, pô, com base nessa história, provavelmente eu tenho que avaliar tal coisa, aí você vai lá, avalia tal coisa, e aí você consegue, com base na lógica da biomecânica, entender o que provoca a região. E se você fizesse só o caminho de, sei lá, recebi o paciente, entendi que a dor é sacroiliaca, faço lá o teste, confirmo, opa, dor é sacroiliaca mesmo, não vou perguntar mais nada para ele, mas e aí? De onde vem essa dor? E aí vai começando a levantar, né, coisas assim, será que vem dali? Será? É muito mais difícil e tortuoso esse caminho. No máximo, dúvida. Se você tem um pouco mais de repertório, você vai falar, pô, a sacroiliaca sofre com tais cargas, quais são as situações
que essas cargas podem se manifestar para um ser humano comum. Tá? Aí você já estreita um pouquinho mais. Pô, Mas ainda assim é você difícil. pode errar também, né? Não, Por mais que você vá a naquelas... chance maior é de errar. aquelas tarefas mais prováveis. Putz, sei lá, ficar tempo sentado, sacroiliaca sofre por isso aqui. Tal, uma articulação que não é móvel, mas aí... Quem disse que é para ficar sentado, no caso desse paciente, Sim. né? E... Enfim, é isso. Aqueles casos de epicondilite lateral, cotovelo do tenista. Tem esse nome. Dói quando? No backhand. Aí você pega um paciente que tem epicondilite lateral no forehand. E aí, acabou sua... Né, tudo aquilo que você tinha a priori... Eu tô falando bonito hoje, a priorístico. A priorística. É a segunda vez você tá esnobando, né? Esnobando. Que é o conhecimento a priori. Tipo, cotovelo tenista, backhand. Aí, a hora que não é backhand, você... não, veja bem... Lembrei de um outro caso que era na minha... Eu tenho um de ontem. Depois eu posso contar. Conta esse aí. É rápido, assim. Na minha época de aluno de graduação, lá no século passado, milênio passado, o tratamento de dor anterior do joelho era alongar isquiotibiais e fortalecer vasto medial oblíquo. Aí a gente estava atendendo uma bailarina. Aí eu falei com o médico responsável lá, aluno de graduação. Falei, cara, mas sério mesmo que a gente vai ter que alongar posterior? Ela é bailarina, cara, ela põe o pé na cabeça. Não, mas pra ela tá pouco. Cara, olha o tamanho do quadríceps dela. Não, mas porque ela é bailarina, ela precisa ter mais força. Então, é aquela resposta pronta, né? Até onde a gente alonga? Você pergunta pra ele. Cara, 180 que você vai mais. Quadril de boneca, até fazer Você acha que eu luxo o quadril dela? Eu tenho sua autorização. Posso luxar o quadril dela, então vamos alongar mais. Não, o caso de ontem é um cara que chegou com uma dor no joelho meio difusa, assim. Já chegou tendo passado com o pessoal da Rehab, uma fase final ali de reabilitação, que joga paddle. E aí, a lesão em si é uma erosão condral bem na tróclea femoral, um pouco mais medial. E aí, conversando com ele, nunca doeu durante, sempre vem aquela dor pós-atividade, veio num dia que o joelho inchou e tudo mais, e depois disso ficou chato. Desde aí parou, fiz, e aí agora voltando. Ponto é que no atual ele tá com uma dor residual ali com extremos de flexão, e principalmente situações em que ele agacha profundo e tem que levantar. Então isso acontece quando ele vai fazer como se fosse um afundo lateral na academia. E ali no paddle ele tinha jogado uma vez, ainda não sentiu nada durante. O joelho ficou um pouquinho chatinho depois, mas ele falou, cara, não estava me sentindo seguro, e se tem alguma coisa que eu imagino que poderia provocar, com base em tudo que eu venho sentindo, tendo uma noção, é pegar a bola mais baixa. Então a bola bate lá na parede de trás, né, uma parede de acrílico, e aí quando ela respinga e eu tenho que pegar ela de novo, eu imagino que possa vir daí, a queixa esquerda. Então, imaginando ali um pouquinho do mecanismo, e assim, cara, uma erosão grande, assim. Só que como tá no meio da tróclea, dependendo da posição, fica bem apoiada a patela. Então, eu imagino que dissipe bem. Mas nessas situações, e aí a gente começou a chegar que Paciente falando isso? Não, aí já sou eu... Tá bom. Já sou eu colocando meu ponto. Paciente. Não. Já sou eu colocando a minha percepção nisso, né? Mas aí a gente conseguiu chegar ali, pegar a bola mais baixa. Ele é canhoto, né? Então o raquete fica na mão esquerda dele. E aí quando ele tem que pegar, ele domina a quadra do lado direito, né? Então ele faz principalmente fundo do lado direito, enquanto o cara do lado esquerdo faz um pouquinho mais frente-rede. Quando ele tem que pegar as bolas que batem no corner, né? Então são as que ele acha que é mais difícil, e aí ele tem que pegar lá. E eu já estava imaginando, cara, para vir uma sobrecarga para a face medial da tróclea femoral, tem que ter um varo aí, né? Eu já estava falando, tem que ter um varo, vai vir um varo, tá? É o mais provável.
E aí vendo, depois eu até mostro o vídeo para vocês. Na verdade, o que tem é um valgo na descida, mas seguido de um varo na transição. Então, é aquela patela que recebe uma carga que provoca ela lateralmente, logo depois, imagino que cria aquele pequeno vácuo de pressão e aí depois já uma chapuletada na hora de voltar a carga. Então, nessas situações, ele vindo freando na descida e depois propulsionando na subida, onde ele recebe a carga em vara ali de volta. Eu falei, cara, tá, entendi, imagina que seja isso aqui, expliquei para ele. E como é algo que o simulado ali que a gente conseguiu fazer uma camada de suposição com base em tudo, já que a queixa não tá tão direcionada, a gente falou, pô, então você ainda vai filmar lá direitinho, me mostra, vamos confirmar se é isso. Mas assim, tudo que tá levando a gente a crer já é um mecanismo diferente daquilo que eu tinha suposto. Sim. Mas que o mecanismo explica. Então a biomecânica não mentiu até agora. E... legal, é o caso que eu contei para vocês mais cedo. É bem isso também. E mostra a importância do raciocínio clínico. Paciente, professor de nutrição, nutricionista, então, tipo, a parte alimentar bem cuidada, dorme bem, tudo certinho, uma dor. Chegou pra gente com uma dor medial no joelho, com diagnóstico de tendinopatia da pata de ganso. Aí, mesma coisa, pô, tendinopatia da pata de ganso. Pra correr, e a história toda mostrando, o problema está na corrida, a história estava falando pra gente, procure na corrida que vocês vão encontrar mecanismo. E a gente já vai esperando valgo. Dor na pata de ganso para correr, valgo. Aí, na hora que a gente vai ver um varo dinâmico importante. E aí, discutindo com o aluno, cara, não tem mecanismo para doer pata de ganso. Tinha um exame de ultrassom mostrando um aumento de líquido ali na pata de ganso. Falei, cara, mas não tem mecanismo para essa pata de ganso. Não é esse varo, com certeza não é esse varo. Na propulsão, ele fazia aquela propulsão com padrão espiral, assim, que rodava o tronco e rodava o membro inferior. Cara, é possível que essa propulsão com rotação do membro inferior ponha uma sobrecarga aí nessa pata de ganso, mas não está claro. Então, o que a gente tem até agora? Uma história que afirma pra gente que o problema está na corrida. E a gente tem uma corrida que não está com uma estratégia motora boa, mas essa estratégia motora não conta pra gente por que dói pata de ganso. Aí você tem duas hipóteses. Ou o diagnóstico está errado, ou não viu o mecanismo certo ainda. Então, aí a conversa com o aluno foi, a gente vai à frente sabendo que a gente não tem a resposta de mecanismo. Então, a gente tem que estar muito alerta. E a gente vai ficar em alerta porque a gente pode estar comendo bola em algum lugar. Mas vamos checar a história de novo. Não, a história fala claramente a corrida. Essa corrida que a gente avaliou é a corrida que precisava ser avaliada? Então, foi na velocidade adequada? Foi na pista adequada? No terreno adequado? Com calçado adequado? Foi. A gente está avaliando exatamente o que tinha que ser avaliado. Então, ou o mecanismo é um mecanismo muito específico que a gente não está pescando, aí seria uma deficiência nossa de avaliar a biomecânica, ou tem alguma outra coisa aí. Mas, como a história está dando o aval para a gente, de que está mostrando para a gente que o problema é a corrida, então a gente tem um aval para melhorar essa corrida, e a expectativa é que melhorando a corrida, essa queixa vai sumir. E pode chegar ao ponto dessa queixa ir embora e a gente nem ter entendido o mecanismo que estava provocando ela. Aí o paciente foi melhorando, respondeu bem as primeiras sessões, mas ele vinha fazendo deep running, quando ele foi correr de novo, voltou. Tá doendo, foi uma dor importante, tá doendo para andar. Aí falei para o aluno, isso aí tá com cara de fratura por estresse. Aí vamos fazer o teste com ultrassom terapêutico da físio mesmo, que você faz lá em alta intensidade, vai passando na tíbia, na hora que passa no ponto da fratura, isso vai provocar dor. E tem uma sensibilidade de uns 70%. Aí não deu outra.
Eu tava tomando café e o aluno foi fazer o teste. Ele voltou mal feliz. Deu certo, o cara gritou de dor. Eu, pô. Calma, não fica feliz que o cara gritou de dor, mas é um teste. Agora vamos mandar ele de volta para os médicos para pedir uma ressonância, mas é indicativo de fratura por estresse. Aí, um varo de joelho, como a gente estava vendo, explica totalmente uma fratura por estresse. Então, com a biomecânica da corrida, a gente estava imaginando que poderia ser algo meniscal, menisco medial, ou no côndilo femoral, fratura por estresse, mas pata de ganso não. E aí, por que o exame deu aumento de líquido na pata de ganso? Talvez pela fratura do côndilo, que já tinha feito um extravasamento de... E no final tinha fratura mesmo. Tinha fratura. Então é isso. E é isso, o diagnóstico ali não era pata de ganso. É isso, é aquele momento que você fala, ou eu confio na mecânica aqui e contesto o diagnóstico que eu recebi, ou, putz, o diagnóstico realmente está certo e eu ainda não vi o que tem que ser visto na biomecânica. E, cara, esse é o maior risco de quando você aceita o diagnóstico, né? Você pega ali e compra o diagnóstico porque alguém te passou. Sim. E aí a chance de dar merda é muito grande. Quando você aceita o diagnóstico, tem a chance de você promover um tratamento mais genérico, do tipo, sei lá, uma patelofemoral e a outra estrutura, e você não investiga, por exemplo, uma questão mecânica ou de tarefas, e vai saindo fazendo um tratamento genérico para patelofemoral e, no fim das contas, é uma queixa em outra estrutura relacionada a tarefas que você não investigou, enfim. E numa situação como essa, o risco envolvido, né? De, tipo, você expor o cara que tá com uma fratura por estresse e falando, não, é normal, é só uma tendinopatia da pata de ganso, pode correr por cima. E ainda mais o povo hoje que, com esse papo de cinesiofobia, não, isso é coisa da sua cabeça, não, o seu joelho é forte, seu joelho aguenta, vai, pode seguir. Aí quebra. E aí, mais uma vez... Quebra. Aliás, estava quebrado já, mas quebra pra valer. Mais uma vez, a biomecânica não mente. A biomecânica estava lá dando o sinal dela, falando claramente o que estava acontecendo, e a gente que não estava lendo esses sinais porque a gente estava com o diagnóstico na cabeça da pata de ganso. Aí acho que o ponto é, a biomecânica está lá, ela não mente, mas você tem que saber a linguagem para entender o que extrair ali do que ela tem potencial de te contar, né? Acho que é isso. A biomecânica está lá, é a realidade. Ela está te contando o que está acontecendo. Se você pode não estar sabendo ler, mas ela... Se você estiver pensando uma coisa e a biomecânica dizendo outra, o errado provavelmente é você. A biomecânica não mente. Gostei desse jargão. Aí vai ser o próximo hashtag. Postura importa, biomecânica não mente. Não seja um negacionista. Não seja um negacionista. E aí? Mas quando você fala não seja, você não está negando o negacionismo, aí você está sendo negacionista? Negacionista do negacionista. É verdade. Tem esse ponto. Acho que cobrimos. Cobriu? Satisfeitos? Satisfeito. Boa. Muito bom. Então, Papo você bom. não seja um negacionista. Não, complementa, vai. Pra virar corte. Do quê? Você não seja um negacionista... Pera aí, gaguejei. Você não seja um negacionista da biomecânica. Seja um terrorista. Cortar só pro seja um terrorista. Aí eu não entro nos Estados Unidos nunca mais, né? O visto tá válido ainda, não? Ainda tá. Mas o Trump tá de olho, né? Só queria o motivo. Atualiza ele antes de ir pro ar esse episódio aqui. Certo? Muito bom. Muito bom. Agradeço aí quem esteve ouvindo até então e recados finais, tá tudo certo? Estamos sem discussões organizadas para frente, agora o foco vai ser o simpósio, mas se você que participou ou não participou e gostaria de participar de uma próxima com algum tema específico, manda pra gente, porque acho que esse é um ponto que vai ajudar no planejamento aí dos próximos eventos presenciais do MEF, Movimento em Foco. E em breve
Novidades. Breve novidades. A gente só precisa conseguir que a Jéssica esteja presente aqui, porque tá difícil. Pois é, como é que a gente estava dizendo no começo? A biomecânica não mente. Mas a Jéssica engana a gente direto. A biomecânica não mente, mas a Jéssica engana a gente. Jéssica, quero você aqui, ó. Vem Para de conversar com a fugir. gente logo, pô. Coitada, a gente tentou gravar esse episódio com a Jéssica para contar as novidades para vocês. Não, há 2 semanas atrás, alguém tava doente. A Jéssica ficou doente. A semana passada eu tava Aí doente. depois você ficou doente. Aí hoje a Jéssica tá Tá indo pro Mundial. nesse momento Se organizando, né? se organizando para viajar pro Mundial do Palmeiras. Que ela não pode dizer, mas eu posso. O Palmeiras vai voltar sem Mundial ainda. Lamentavelmente, Pedro, toda a equipe do Palmeiras que torço por vocês, mas no Mundial não. A piada não pode morrer. Eu torço. Não, se ganhar, eu não vou ficar triste. Falou que não torce. Não vou torcer, com certeza não. Mas se ganhar, eu vou falar, pô, eu conheço esses caras aí. Aí eu tento, vou pegar medalha. Entendi. Né, tirar fotinho com a medalha deles depois. Mas torcer não tô torcendo, não. Feito, então? Feito, É isso, feito. com essa provocação final, Pedro, Jéssica. Foi o Cássio que Giba. falou, hein? Vitor Sorrage. Pô, a equipe toda, Lucas. Todo o departamento Dilda. médico. Dilda. Nicolas. Nicolas. A gente conhece todo mundo lá de dentro. Mas, cara, não dá. Eu tô torcendo. Torço pelos meus amigos. Vai tá tudo certo. Não, bom que o Cássio consegue criar inimizade até com quem já é amigo. Isso é bom demais. Boa. Certo? Certo, Valeu, certíssimo. pessoal. Valeu, galera. Até mais. Até o Tchau, próximo. tchau.